Alta de Souza, esta, cujos poemas são lidos nas preparações das nossas atividades de sábado. E após Alta de Souza, os poetas se seguiram celeremente. Casimiro Cunha, Alfonso Guimarães, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, já nominada, Dom Pedro, Casimiro de Abreu, Cruz de Souza, Olavo Bilac, Bittencourt Sampaio. Ao todo, foram 14 poetas que deixaram, através de Chico, 256 poemas psicografados que foram enfeixados no primeiro livro, publicado por Chico, através da mediunidade de Chico, intitulado Parnaso de Além-Túmulo. E esse livro produziu uma movimentação nos meios literários da época, porque sem saber como explicar este fenômeno, os estudiosos de estilo desses poetas, que deixaram uma obra significativa quando aqui encarnados e que tinham estilos muito diferentes uns dos outros, não entendiam, mas de alguma forma eram unânimes em afirmar que o estilo efetivamente era desses poetas. Os poemas assinados por Castro Alves tinham o estilo de Castro Alves. Os poemas assinados por Cruz de Souza eram efetivamente de Cruz de Souza e de Olavo Bilac e assim por diante. Como isso se dava, muitos sequer imaginavam. Mas que esta era uma realidade incontestável, era. E Chico torna-se, a partir daí, começa a ganhar visibilidade. Chico, a essa época, já convivia com espíritos de escola, com espíritos elevados, Alta de Souza, Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros que surgirão ao longo de sua trajetória. E alguns poderiam imaginar, que vida! Né? Que vida maravilhosa de Chico, ter a companhia presente, constante desses amigos. Devem ter tornado o seu caminho mais suave. De certa forma, sim. Mas Chico, como ele mesmo nos diz, não era um homem com privilégios, era um homem sem privilégios. Ele estava em contato com esses espíritos por uma atividade, por uma tarefa que tinha a realizar, por um trabalho a desempenhar. E assim ele nos diz: na minha infância, sofria castigos. Ainda jovem, fiquei cego de um olho e tenho muitas dores. E trato do outro há muitos anos. Submeti-me a algumas cirurgias médicas. E há pouco sofri um infarte. Um dia, cansado de tantos tratamentos, pedi a forças. Emmanuel veio e disse-me: você veio para ser tratado e não para ser curado. Usando aí, um jogo de palavras para nos dizer, e fica a orientação aqui para nós, que muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas físicos são ajustes necessários para a educação e para a cura do espírito ali encarnado. Então, Chico não tinha vindo para ter uma saúde perfeita ou para ser curado na hora que queria e do jeito que queria. Assim como nós também não conseguimos isso muitas vezes. E temos que seguir, apesar das dores, apesar das dificuldades, porque muitas vezes elas são benéficas, embora não entendamos isso de pronto, são a providência divina, agindo em favor de nós, espíritos imortais. Em 7 de setembro de 1938, Chico recebe uma mensagem diferente de Emmanuel. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Emmanuel aí se referia a Públio Lentulus, que fora uma das suas encarnações à época de Jesus entre nós. E então, uma série de mensagens se seguem, até que em alguns dias Chico começa a psicografar uma das pérolas da literatura espírita,
que é o livro Há 2000 anos, que conta a história de Públio Lentulus, um patrício romano, senador, segundo ele mesmo, uma alma àquela época indiferente e ingrata, o que nos mostra o quanto pode evoluir um espírito que hoje é Emmanuel, esse benfeitor, mas se coloca nessa condição àquela época. E esse livro ainda nos traz uma história, a narrativa de uma história real, porque os romances espíritas nos trazem histórias reais, e nos conta a história de um amor profundo, de um amor puro, de um amor divinizado, o amor entre Públio e Lívia. Lívia, esposa de Públio àquela época, que adere aos princípios cristãos, mas que por uma contingência ali narrada no livro, não entrarei em detalhes, porque todos os livros que mostramos aqui são convites à leitura. Então esperamos que possam ler e aqueles que leram se lembrem. Num dado momento, levado por calúnias, Públio sela a separação entre ele e Lívia, embora continuassem vivendo no mesmo lar, mas ela relegada a partir de então à condição de serva. E assim ele diz: Lívia, este momento doloroso assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida. Mas ela o amava incondicionalmente e ela o perdoa, se beneficia das bem-aventuranças do Evangelho e assim encontra apoio para os seus dias dolorosos e acalenta aquele amor, perdoa essa posição do marido. E à noite, nos momentos de saudade, ela que tocava lira, cantava um poema que Emmanuel, que Públio havia escrito para ela quando eram namorados. E esse poema se encontra lá, em o livro Há 2000 anos. E Emmanuel narra uma cena de uma certa vez em que ele presencia, em que ele ouve algo que chama muito a sua atenção. Sua atenção espiritual foi repentinamente despertada pela melodia suave de uma voz de mulher que cantava baixinho no silêncio da noite. O senador aproximou-se vagarosamente da porta, colando o ouvido à escuta. Sim, Lívia cantava em voz apagada e mansa, qual cotovia abandonada, fazendo soar levemente as cordas harmoniosas de uma lira de suas lembranças mais queridas. E o compositor, o seresteiro do Evangelho, assim o chamava Chico Xavier, João Cabete, nos deixa uma composição maravilhosa intitulada Vem, e que nos fala desse amor, do amor entre Lívia e Públio,